O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa. E hoje a gente traz um assunto que foi pedido de uma das nossas telespectadoras, que é a apneia do sono. Provavelmente, você já ouviu falar sobre. Vamos desvendar hoje alguns mitos, se está sempre relacionado ao ronco ou não. Tem tantas dúvidas, Estou com bastante coisa anotada aqui, que as pessoas têm enviado ao longo, com o passar do tempo, E para falar sobre o assunto hoje, nada melhor do que uma neurologista que é especializada nessa questão da medicina do sono, que é a doutora Aline Scarlatelli. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Estação Saúde. O que é essa síndrome de apneia obstrutiva do sono? Bem, Gabriela, a apneia obstrutiva do sono, ela acontece, a definição, um pouco mais técnica, é quando você tem uma restrição do fluxo respiratório por pelo menos 10 segundos, e o conceito de apneia é quando essa restrição é 90% do fluxo respiratório que a gente tem normalmente. Mas existe um outro nomezinho que a gente coloca junto da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, e essa hipopneia é quando você tem essa restrição a partir de 30%. Então, quer dizer, a apneia é quando o ar começa a passar com dificuldade ali na via respiratória, e isso vem várias consequências, como queda da oxigenação, retenção de gás carbônico e as consequências que isso leva também. Doutora, é muito mais frequente do que a gente imagina, Muito mais. E é um quadro que muitas vezes passa um pouco, que a família não percebe, porque como é um quadro que vem lentamente se instalando, a pessoa vai meio se acostumando, assim. Quem não conhece alguém que ronca e que para de respirar às vezes durante a noite? Mas fala assim, mas isso já tem tantos anos, imagina, ele sempre foi assim, nunca teve problema nenhum. E aí quando a gente vê, o quadro já está num quadro muito mais grave. Então, se a gente se perguntar se você já viu uma pessoa roncando, seja por exemplo num ônibus, você vê uma pessoa roncando e parando de respirar, é extremamente frequente. Doutora, e quais são os fatores de risco? A gente sabe que quando a gente lê qualquer coisa sobre a apneia do sono, a obesidade vem em primeiro lugar, Isso realmente é um dos fatores? Tem mais algum? Tem. A associação realmente entre a apneia do sono e o peso, ela é muito forte. Não que seja uma associação assim, que quem necessariamente assim, quem tem uma obesidade tem uma apneia grave. Não, assim, essa associação ela existe, e sempre tem que ser investigada. Mas, por exemplo, a gente sabe que existem pessoas que têm a face, que tem um queixinho menor, ou que tem uma maxila um pouquinho menor, reduzida de tamanho. Tem pessoas que têm a língua muito grande. Então, existem outros fatores que são fatores mecânicos, fatores constitucionais, que também são fatores de risco para a apneia. Por isso que, às vezes, causa espanto uma pessoa magra ter apneia do sono. Falou assim, mas doutora, eu faço exercício físico, eu sou magro, não sou gordo e tenho apneia. Sim, na hora que você vai ver, tem essas alterações na própria face, E às vezes, muitas vezes são genéticas, A forma do rosto da família é um rosto um pouquinho com queixo menor, e isso predispõe ao risco de ter apneia. Doutora, então, para deixar claro nesse primeiro bloco, falando sobre o que é a apneia do sono, para quem está em casa entender, nem todo mundo que ronca tem a apneia, certo? Qual seria essa diferença para quem está em casa nos assistindo entender? O que a gente tem que pensar, assim, que eu sempre falo, que ronco é a ponta do iceberg, é o que aparece, A pessoa, geralmente, os familiares relatam o ronco. Alguns relatam realmente a parada respiratória durante a noite, mas o ronco é o que chama atenção, o ronco é o que incomoda. Mas o ronco, de ronco à apneia, a gente tem que pensar numa continuidade dessa obstrução. Ronco significa que o ar está passando com dificuldade ali na via respiratória. Mas se esse ar ele passa com mais dificuldade a ponto de reduzir 30% ou até 90% dessa passagem do ar, a gente já classifica isso como hipopneia ou apneia. Então, o ronco é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Então, assim, se você tem alguém dentro de casa que está roncando, tem que procurar ajuda para saber se realmente é só ronco. Realmente existem pessoas que só roncam e não têm apneia. Mas o ronco também tem uma associação forte com a apneia
se você pensar nesse contínuo, sabe? De uma coisa que vai progressivamente avançando e levando à apneia. Isso que a doutora falou, acho que é importante, o fato de que se você tem algum familiar ou alguém que você conhece que ronca há muito tempo e nunca aconteceu nada, não quer dizer que não vai acontecer, né, doutora? Exatamente. A gente sabe que hoje, né, ronco, com essa associação forte entre ronco e apneia do sono, realmente o ronco é o que traz a pessoa a procurar o atendimento médico, principalmente porque incomoda a esposa. A gente tem que pensar também no ronco como um papel conjugal. Então, tem casais que se incomodam mesmo, tem que dormir em camas separadas, isso às vezes é ruim para o casal, né? Então, o ronco é o que te leva até o médico. Mas, quando a gente vai ver avaliar um paciente com ronco, a gente se preocupa se ele tem a apneia, se ele tem as repercussões da apneia. A gente sabe que a pessoa que tem apneia do sono, ela não dorme bem, então ela fica irritada durante o dia, a pressão tende a ser mais alta, o diabetes tende a ser mais descompensado, e se ela não tem diabetes, é fator de risco para ter. A memória fica péssima, porque tudo que a gente aprende durante o dia, Gabriela, ela é consolidada durante o sono. Se você não consegue dormir bem, sua memória fica ruim, você fica irritado, fica nervoso, né? E fora a questão mesmo dos riscos de ter outras doenças associadas. Certo, o papo tá ótimo, mas nós vamos agora ouvir também, né, uma dica de um dos nossos consultores aqui do programa, as dicas do coração com o Dr. Armando Lemos. A dica do coração de hoje seria com relação aos fatores de risco, onde a idade é um fator importante, porque a hipertensão arterial vai aumentando sua probabilidade com o aumento da idade. O jovem, o mais frequente é a pressão diastólica, que é a pressão mínima, e na fase mais adulta, a hipertensão arterial seria a pressão arterial sistólica, que é a pressão máxima. O sexo, onde tem a prevalência do homem, a prevalência até os 50 anos, e a partir dos 50 anos, tanto o homem quanto a mulher se equivalem, na sexta década da mulher, à hipertensão arterial, aparecimento da hipertensão arterial. E na raça negra, 130% em relação às mulheres brancas. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre a apneia do sono. Não saia daí.